Ele está lá no céu intercedendo por todos nós. João Batista era um cara que não temia nada. Tudo que via de errado ele denunciava. Toma do deserto uma voz prepara o caminho do Deus Salvador. Assim falou o propamento. O resultado desse seu trabalho de pregação Eram as multidões que batizavam lá no Jordão. até Jesus com humildade veio se batizar. E emocionou João, seu primo, com seu jeito de amar. João Batista, João Batista, João cumpriu toda a sua missão. João Batista, e até hoje. Boa tarde, meu irmão, minha irmã ouvinte. Essa música aí não tem não é tão familiar aos nossos ritmos, mas também é uma música religiosa, né? É uma banda religiosa que toca essa música, falando sobre João Batista. E é sobre João Batista que nós vamos refletir hoje. E acolhendo a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vamos nos colocar diante da misericórdia, do amor de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Mateus 11, de 11 a 15. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o reino. Aliás, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, nós estamos vendo aqui o próprio Jesus no Evangelho de São Mateus, né? Elogiando, engrandecendo o nome de João, né? E nesse engrandecimento, todos também são contemplados, né? Todos aqueles que preparam, que abrem caminhos nos corações, nas vidas, para que o reino de Deus possa acontecer, né? Para que a libertação aconteça. E, na verdade, né, nós devemos ser desbloqueadores de caminhos. Em nome de Jesus, nós não devemos bloquear, impedir as pessoas de viverem, de serem felizes, de se salvarem. Quando eu falo salvação, não estou me referindo a uma salvação fantasiosa, né? Fora da realidade terrena. A salvação, ela se estrutura aqui. Ela planifica-se na eternidade, mas a salvação é uma conquista diária, não é? Então, às vezes, muita gente é bloqueada, muita gente não consegue viver, e se não consegue viver, como é que vai ser salva? A salvação, ela está intimamente ligada à vida. Se a pessoa não consegue viver feliz, ela não é salva, não é? E não adianta pregar o Evangelho para uma pessoa que não tem o direito de viver, né, do jeito dela, de ser feliz, de ser realizada, né? Aí, em nome de Jesus, equivocadamente, tem muita gente bloqueando caminho aí. Às vezes a gente vê, né, que
existe caminhos bloqueados, a religião do outro, a maneira do outro ser, né? Tudo às vezes, para muita gente, tudo isso é motivo para bloquear o caminho das pessoas, não permitir que as pessoas vivam, né? E às vezes eu estou celebrando alguma coisa em algum lugar, né? Eu vejo dois tipos de pessoas ainda. Eu vejo aquelas pessoas que estão bloqueadas ainda, né? Que acham, não, ali é uma celebração católica, mesmo que eu não esteja falando de religião, a pessoa, não, é uma celebração católica, eu não vou nem chegar perto, eu vou ficar de longe, né? E isso é uma pessoa que não cresceu espiritualmente ainda. Porque se ali está se celebrando o amor, né? Está se celebrando uma coisa que é comum a todos, então por que naquele momento tem gente que aproxima, respeita, tem gente que fica de longe, indiferente? É porque o Jesus dela não permite que ela se aproxime para ouvir coisas boas da boca de outros. Para elas, o que é bom só vem de gente ligada à igreja dela. E por outro lado, eu vejo também muita gente desbloqueada, né? É o que eu mais falo aí no dia a dia. Quantas pessoas já estão libertas, já estão vivendo essa liberdade da vida, da aceitação, da convivência com o outro. Ninguém está falando de conviver com coisas negativas, destrutivas. Mas tem gente que não precisa ser destrutiva para afastar, não, né? Não importa se o outro estiver pregando, pode ser bom, mas não é da minha fé, não é da minha religião, né? Então isso aí é muito caminho ainda bloqueado, não é? E cabe a nós fazermos, vivermos, né? Agirmos para desbloquear isso, para que Jesus ele possa transitar livremente na vida das pessoas, o amor de Deus transitar livremente na vida das pessoas, sem esses muros de divisão, né? Pois é. Então, quem é maior, quem é menor no reino dos céus? Por que Jesus eleva João Batista dessa forma? É porque João Batista, ele teve como missão isso, preparar, né, os caminhos do Senhor, preparar os corações para acolher Jesus. E acolher Jesus é acolher a fraternidade, acolher o amor, acolher a justiça, né? É tudo isso que não é de religiões, é de pessoas, é para a vida, não é? Então, e qual que é o menor? O menor é aquele que não faz isso, é aquele que prega fechamento, é aquele que prega grupos separados, é aquele que não aceita ainda, o amor dele é um amor encurralado, ele não consegue amar na plenitude de Deus, não é? É muito interessante, né? Eu estava lendo esses dias aí as simbologias na Bíblia. O número 1 é o número da divindade, é o número do Deus único, imagina. Então, quando fala que o Evangelho fala que todos devem ser um, é no sentido de que todos estejam conectados com esse poder maior. Esse poder maior que é o poder de Deus, que não está esfacelado em religiões, em grupos, em facções, não. É o poder do amor total, né? Então esse é o maior. É maior por quê? Porque está sintonizado naquilo que é maior, naquilo que é mais abrangente. E aí Jesus, aqui no Evangelho, tem João Batista como o parâmetro, ele serviu de base, de parâmetro para a percepção da vinda do reino, né? O reino de Deus só será uma verdade, né? O reino de Deus só será uma realidade palpável, visível, sentida, quando perceptível, quando as pessoas não se bloquearem e não se deixarem bloquear em nome de Jesus. Então cabe a nós hoje
preparar essa salvação das pessoas. Não é ficar pregando moralismo para elas, normas, de etiquetas religiosas, não é nada disso, não é? É pregar, vivenciar o amor que ultrapassa fronteiras, que ultrapassa divisas. Quanto mais gente houver como João Batista, mais próximo o dia do Senhor, o reino do Senhor, o tempo do Senhor vai acontecer, né? Aí Jesus usa uma coisa aqui que muita gente às vezes pode não entender, né? O que está falando no final aqui do texto. Ele diz, com efeito, todos os profetas profetizaram até João. Profetas e leis, né? Profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Essa passagem, né, da vinda de Elias, o povo judeu, o povo de Israel, tinha uma crença de que o Messias esperado, né, dentro do perfil que eles esperavam, o Messias, ele viria precedido pela volta do profeta Elias. O profeta Elias que foi arrebatado, né, numa carruagem de fogo, naquela simbologia, nós temos que entender isso, não é? Ninguém vai entender essas coisas ao pé da letra. A Bíblia, ela se torna muito importante quando a gente entende a simbologia dela, né? O profeta Elias sobe, não fala da morte dele exatamente não por causa da morte de uma pessoa física, mas aí é para dizer que o profetismo não morre nunca. O profetismo, ele está sempre ligado ao alto, e aquilo que é de Deus nunca morre. Por isso que fala que ele foi arrebatado para o céu numa carruagem de fogo, né? Claro que ninguém vai pegar isso ao pé da letra e ficar achando que isso é um acontecimento né, real no sentido que nós entendemos. É real, sim, no sentido interpretativo, né? Então eles achavam que quando o profeta Elias voltasse, né, com certeza o profetismo estava restaurado e o reino estava chegando. Aqui Malaquias, aliás, Malaquias nem é profeta, né? Sabia? O livro de Malaquias é um livro anônimo, não tem autor. A palavra Malaquias significa meu mensageiro, e depois da tradução dos 70, na época aí da tradução grega, eles condensaram esse nome e chamaram colocaram Malaquias, né, para fazer páreo aí com Isaías e, né, Jeremias. Aí colocaram Malaquias, né, mas na verdade Malaquias significa meu mensageiro, né? Não se sabe quem é o autor do livro, mas isso não importa, é só mesmo uma informação de passagem. No final, o livro tem só 3 capítulos, né? E no final do último capítulo, do terceiro, diz assim, olha, lembrem-se da lei do meu servo Moisés, que eu mesmo lhe dei no monte Horebe, estatutos e normas para todo Israel. Vejam, eu mandarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grandioso e terrível dia de Javé. Eles entendiam, né, como um momento de revolução das forças cósmicas e tudo mais. Não precisa falar que é naquela linguagem apocalíptica. Então, antes que venha o grandioso e terrível dia de Javé, ele há de fazer o coração dos pais, que o coração dos pais voltem para os filhos e o coração dos filhos para os pais. E assim, quando eu vier, não condenarei o país à destruição total, né? Então, tá vendo aí? Isso era uma crença, né? Que quando Elias voltasse, estava próximo o reino de Deus. E aí, no Evangelho, né, Jesus retoma
essa crença judaica, né? E diz aí, aqui no Evangelho, se, né, como é que está escrito aqui, ó, com efeito, aliás, e se quereis aceitar, né, se quereis aceitar, então é uma coisa interpretativa, não é? Se quereis aceitar, ele é o Messias, João Batista é o Messias que há de vir, não é? Ou seja, o que Jesus está dizendo com isso? Que João Batista estava anunciando que a chegada do reino, a chegada da salvação estava próxima, que ela ia ser cumprida em Jesus, né? Então, é esse anúncio, né, gente, que nós devemos sempre fazer, mostrar para as pessoas que a salvação está muito mais próxima do que nós imaginamos, que Jesus está muito mais próximo do que imaginamos, né? E não ficar bloqueando o caminho, né? Cabe a nós anunciarmos, né, a salvação, e lutarmos aí para a mudança dos corações, para conversão, né? E a conversão positiva, porque converter para o negativo já tem um tanto, né, de... Então, conversão significa voltar para o lado de, né? Então, que nós possamos sempre ajudar as pessoas a mudarem, se converterem, a amarem-se, a viverem com dignidade. Isso é preparar a vinda do reino, isso aí é abrir caminhos para que Jesus possa passar, transitar livremente nas pessoas, no mundo todo, nas realidades, por mais diferentes que elas sejam, mas que Jesus possa entrar, né, os valores pregados pelo Evangelho e tudo, e que isso tudo possa realizar, né? Então é isso. Quem é o maior? Quem faz isso. Quem é o menor? Exatamente quem não faz. Tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Coloquemo-nos em oração diante do Senhor, agradecendo ao Senhor por todos aqueles que lutam para que o amor seja visível na terra, por aqueles que compreendem, que abrem os seus corações. Vamos pedir que haja mais João Batistas, né, no mundo, que vivam com simplicidade, com firmeza, que não sejam caniços agitados pelo vento, manipulados com facilidade, né? Que vivam com a simplicidade dele no deserto, mas com a força da pregação, com a firmeza. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. E até amanhã, na graça de Deus.